Salve, salve, meu povo! Mais uma edição de O Quinto Set aqui no canal do New Balls Please, aquele programa que a gente coloca na nossa mesa alguém relacionado ao tênis que não necessariamente foi jogador, mas hoje foi jogador. Foi bom, hein? Jogou bem, hein? Jogou com você? Jogou, Jogou com o Guga? treinou, jogou com o Guga. Corria, mas corria. Continua correndo, só que no futebol. Praticando Mas esporte corria, radical. mandava pro outro lado. E tem uma coisa muito parecida comigo, né? Nasceu a já. Meu Deus do céu. Hoje podemos ser Senhoria. los dos deportados. Mano, chamem a Polícia Federal. É, A onda é de deportações. um grande amigo, um grande prazer. Pedrão, Pedro Zanoni. Pedro Zanoni conosco, CEO da Lacoste para a América Latina. Que prazer, meu prazer enorme ter você aqui. Igual, obrigado pelo convite, bom estar com amigos aqui, parabéns pelo programa, sucesso. Meu RNE está com data válida, não vou ser deportado. Mas posso dizer que o que a gente tem em comum é a vantagem competitiva grande, hein? Sem dúvida. Eu vou falo muito de bullying, tudo isso, vocês não sabem o que é crescer no Brasil sendo argentino. Fala aí, filho. Verdade. Na época de escola, que não Nossa. né, naquela época então, imagina. Não podia falar que era argentino. Bullying rolava só. Hoje tem que aceitar, porque tem diversidade, tem tudo. Então, a gente é parte da diversidade, também de cota. Deve ter cota para argentino já, mas... A gente ia pra Inglaterra e falava que era uruguaio. Exatamente, imagina. A gente só sofria, mas é. tudo certo. Muito tapa na cabeça. Pedrão, primeira pergunta que a gente sempre faz, e você tem bastante, qual é a sua relação com o tênis? Toda, né? Devo tudo ao tênis. Mas começou quando eu vim com 5 anos da Argentina para o Brasil. Meus pais saindo da crise da Argentina. Adoro o Brasil, mas não sei se escolheram o país certo para fugir de crise, né? Porque na América Latina você sai de um e entra em outro. Mas cresci e me eduquei no Brasil por isso. Mas quando eu tinha 5 anos, logo que a gente chegou no Brasil, meu tio já morava aqui. E ele tinha vindo um ano antes. E ele falou que o melhor lugar para morar em São Paulo era no centro de São Paulo. Não sei por que ele falou isso. Mas a gente foi morar por um ano no centro de São Paulo, até depois que a gente se mudou. Mas um pouquinho antes da gente se mudar, e eu fui morar perto do Hobby Sport Clube, que nem existe mais, era uma cadeia de academias, clubes, né? E era na João Lourenço, perto do Parque Ibirapuera. Um pouquinho antes da gente se mudar, meus pais me contam essa história, porque eu não lembro. Tinha o Mapping. Aí dá pra ver a idade que eu tenho já. O Mapping acho que quebrou há mais de 20 anos, né? Mas para quem cresceu sabe do que era uma varejista grande que tinha aqui. E eles contam que eu entrei no Mapping para... eles foram fazer compra e eu não parei de encher o saco deles até que eles me compraram uma raquete de tênis. Era uma Metal Plus de alumínio, acho que o Ivan Clay jogava na época, né? Bom, eu sei que eu tinha umas fotos dela toda torta lá no final, mas eu ficava batendo na parede de casa. Quando a gente se mudou, então, aí para perto do Parque Ibirapuera, que tinha o Hobby Sport Clube, que era 2 quarteirões, me colocaram para fazer aula de tênis lá e parar de quebrar a casa. Aí começou toda a minha história no tênis, que na verdade foi a minha história esportiva, porque tinha um negócio de escolinha de esporte. Então eu joguei tênis, joguei bola, handball, que acho que a melhor coisa que pode acontecer para uma criança é fazer de tudo um pouco, né? E depois você escolhe no que você vai melhor. E o tênis, eu não sei se era o que eu ia melhor, mas era de tão teimoso, eu acho que é o que eu mais gostava de competir, estar sozinho, etc. Era uma coisa que não gostava muito de depender dos outros. Brigava muito com meus parceiros de futebol, vôlei, essas coisas. Grande parte da história que meus pais me contam também. E por isso que eu segui no tênis, né? Aí, bom, joguei... Depois de ficar um pouquinho melhor, você começa jogando os torneios ali internos do clube, joga a Federação Paulista, como é que chamava aquele torneio? Esperança, que tinha no Pinheiros, Copa Futuro, Copa Centro-Oeste, Centro-Leste, sei lá, essas coisas que tem. Você vai jogando torneios nacionais, internacionais, joga o circuito juvenil mundial e começa a jogar ATP. Fiz meu primeiro ponto da ATP, tinha 16 anos, 16 para 17, num Challenger em Campinas. Eu não sei se foi o ano que você ganhou ou não, mas eu passei o quali e perdi do Nico na primeira rodada. Até outro dia eu estava no evento com o Nico e contei isso. A gente bate bola de vez em quando, mas a gente nunca tinha falado disso. Meu primeiro ponto da ATP foi com ele. E aí, os 2 últimos anos, juvenil, jogando o circuito júnior, mais prioridade júnior, e jogando alguns torneios satélites. Na época não existia Future, né? Tinha que jogar 3 semanas, para na última quarta semana você ia pro... Como é que chamava a última? O Master. Quer dizer, você jogava um mês, saía com meia dúzia de pontos, você estava feliz, né?
Maior prejuízo desgraçado, mas estava feliz que fez meia dúzia de pontos na ATP. E depois tive que parar de jogar com 19 anos, por uma série, meus pais se separaram, problemas financeiros graves. Comecei a dar aula de tênis. Dei aula de tênis por 6 anos. O primeiro que me ajudou foi Alphaville, o Ricardo Leite, que o Fino conhece também. Depois passei um tempo no Pinheiros. Aí até que fui trabalhar no Clube dos Ingleses com a minha irmã está lá até hoje há mais de 20 anos. Quando em 2001 aí fui para o mundo corporativo e aí comecei minha trajetória como executivo. E a gente vai chegar lá. Mas Você falou sobre toda a tua carreira. O que você hoje, muitos anos depois, você mais lembra do mundo do tênis? O que te chama mais atenção? o negócio de você aprender a ser um pouco mais independente, né? De você não depender necessariamente dos seus pais ou do seu treinador, porque você começa a viajar muito cedo sozinho, e a gente aqui na América Latina, viajar cedo significa muitas vezes viajar sozinho, sem, pelo menos na minha realidade na época, da maioria, não era uma estrutura com um treinador necessariamente, então você viajava numa equipe, num bando de gente, você tinha que ter uma disciplina muito grande para você conseguir treinar, reservar sua quadra de treino, o hotel, as passagens, quer dizer, isso eu acho que traz uma lição de vida, né? E depois a competição, e depois os amigos que a gente tem até hoje, né? A gente convive com vários, desde você tem amigos de quando você era moleque, eu tenho até hoje. E depois o que o esporte te traz, não só o tênis, né? Disciplina, autoconfiança, né? Porque se você não tem autoconfiança, você não performa. Fair play, eu acho que é super importante. E está muito ligado também com o que a gente tem hoje com compliance das empresas, né? Você tem empresa, você sabe o que é isso importante, está muito ligado ao fair play, quer dizer... Mas a principal coisa são os ensinamentos que o esporte me trouxe, o convívio com pessoas, a disciplina, a independência que isso te gera, né, Fino? A gente cresce diferente, cresce com uma casca diferente quando você vai sozinho, se virar com uma raqueteira nas costas e 3 bolinhas e vai jogar lá na quadra 18 do clube não sei aonde, aí você tem que ganhar o jogo para pagar o hotel dia seguinte, etc. Então... Você no mundo corporativo, você é parecido como você era na quadra? Você pode se dizer, que eu falo da tua personalidade. Às vezes eu fico pensando nisso. As pessoas são muito parecidas dentro e fora da quadra. Algumas têm características aqui ou ali. Você acha que você é parecido? Eu acho que sim. Eu costumo falar, hoje eu bato uma bola de vez em quando, tô pirado no golfe, tô jogando legal. Mas futebol, eu sempre gostei muito de futebol, né? O pós-jogo do futebol é um negócio muito legal que poucos esportes têm. Mas eu costumo falar pro pessoal que joga futebol, e a maioria das pessoas que jogam hoje comigo não fizeram um esporte, vêm de outras coisas, mas que você reconhece a personalidade da pessoa num momento difícil, mesmo sendo um rachão de futebol ou uma brincadeira que a gente for fazer, né? Então, acho que a essência da pessoa se mostra nesses momentos, né? Não nos momentos bons, porque aí tudo flui, mas nos momentos mais difíceis do que acontece num jogo de tênis ou num jogo de futebol. Então, posso dizer que eu acho que eu sou muito parecido com o que eu era, Fino. E eu acho que a maioria das pessoas também é muito parecido com o que ela é. E não só no estilo de jogar, mas principalmente na forma que você reage aos momentos difíceis ou como você navega quando os desafios... Você ia as pra diferentes bola coisas. quando você jogava tênis? Cara, se jogava mais do que eu. Porque Isso aqui se jogava mais do que você jogava na bola? Nossa, isso aqui era um pano de chão. Porque você, se fosse jogar futebol, você ia atacar pra trás, né? Ou Ou passe de lado, no máximo, de lado. Eu ia Passe pra frente. Eu ia ser o Tonhão no futebol. Cara, Ou passa a bola ou passa o jogador. do tempo que eu joguei tênis, acho que posso falar que fui um tenista bem decente, assim, né? Porque eu tava jogando. Porque eu ia pra bola, né? É estranho um pouco do meu estilo, porque todo mundo que me vê jogar fala assim, devia jogar melhor em saibro. Não, meus melhores resultados vieram em quadra dura lenta, né? Que é diferente. Fala quadra rápida, não, é quadra dura, não é? Não toda quadra dura é rápida. Quadra dura lenta são as quadras que eu melhor joguei. Joguei, por exemplo, uma vez joguei um ITF no México, que eu fiz semifinal, eu tinha acho que 15 ou 16 anos, estava jogando já um ITF de 18 anos, fui para semifinal. Era altura porque era rápido, mas a quadra era muito lenta, né? Então, nessas condições que eu gostava de jogar mais, que eu prefiro até hoje. Vou bater uma bola, eu prefiro uma quadra dura do que ir jogar no saibro. Mas quando precisava, eu ia para a bola. Eu enganava um pouco, porque minha esquerda sempre foi muito melhor que a direita. Só que eu fugia da esquerda para bater direita. Porque na hora H os caras vinham na esquerda. Aí era passada para tudo quanto é lado. Olha a estratégia, olha a estratégia, olha a estratégia. Fala um pouco pra mim de Sunshine Cup. Larry Passos como treinador.
Márcio Carson de parceiro. Exato, Márcio e o Guga. E Guga também. 93. 93 foi um ano bem diferente para mim, porque era o meu último ano juvenil. O meu ano anterior eu tinha operado o dedo indicador da mão direita, eu tive um câncer no dedo, e aí tive que raspar, enfim, tirar o osso da bacia, botar no dedo. Então, o ano de 92 quase não joguei. Eu operei, fiquei uns 3, 4 meses em recuperação. Depois, quando eu voltei para a quadra, eu voltei treinando com a mão esquerda, para poder me movimentar e desafio alguns com a mão esquerda ainda, porque eu lembro desse. Com raquete de madeira ainda, que nem essas que tem aí atrás. Mas bom, então o ano de 93 foi um ano de voltar a jogar com a mão direita, circuito, tudo, e foi um ano que comecei bem, depois fui muito mal, aí de repente ganhei a Copa Banco Econômico, que era o maior torneio que tinha no Brasil, um dos maiores da América Latina, já era ITF. Enfim, o meu último semestre foi bom, e aí fiquei entre eu não lembro se era 1 ou 2 do Brasil na época, classifiquei para o Sunshine, mas não tinha de jogar aqueles torneios que tinham antes, lembra? Ed Hare, etc., porque eu estava sem grana, fui direto para o Sunshine. Chegamos no Sunshine, cheguei um dia antes que o Guga e que o Márcio, eles já estavam jogando os outros torneios, os dois eram treinados pelo Larry na época, o Márcio inclusive. Eu mal falava inglês, aí chega o Guga, o Márcio, sem o Larry, não lembro porquê. Puta, a inscrição, como é que é? Tudo. Falei, puta, vamos lá. A hora que a gente chegou para se inscrever, a federação não tinha pago nossa inscrição. Eu tinha $200 no bolso, 100 era para pagar a inscrição. Eu falei, Guga e Márcio, cara, ferrou. O Guga acho que já tinha sadia, tudo. Mas bom, paguei os $100, depois encordou a raquete para ganhar. Enfim, torneio foi demais, né? Porque gente, na época tava o Rios jogando, a final acho que foi a final, foi com o Rios, com o Chile. Jogava, eu não lembro dos caras, mas tinha vários caras que foram top 10 depois, né? E o Guga estava jogando um tênis na época, já dá para ver que ele estava diferente. O Márcio também jogando um nível super bom, eu jogando bem, quer dizer, a chance da gente ganhar era grande, apesar da gente não ser favorito, porque talvez não era dos mais conhecidos, os que mais tinham jogado o circuito europeu naquele ano. O Guga já tinha ido o melhor, mas experiência incrível, né? Primeiro título do Brasil num torneio desse. Nunca tinham ganhado a Sunshine, que agora virou, ela chama realmente hoje Davis Cup, que era o Davis Cup Junior. Que é o Davis Cup Junior, que agora tem outro título, né? Teve outro título mais recente, quer dizer, tiraram o nosso recorde aí de 93. Eu pouco joguei nesse aí, porque estavam o Márcio e o Guga jogando já. E o Larry acabou assumindo como capitão, ele não era o nomeado da CBT na época, mas era o único que tinha, e ele perguntou para mim, posso eu ser o capitão do time? E tudo, eu falei, pô, lógico, né? Eu estava sozinho lá. Uma semana incrível, né? Ganhar um título aí pro Brasil, mesmo sendo argentino, foi demais, foi demais. Achei aqui Marcelo Rios, deixa eu quem mais aqui, deixa eu ver se tem alguém mais... Acho que tinha o Paul Goldstein, lembra um americano? Paul Goldstein dos Estados Unidos. Bastante da minha geração. O time de Israel era muito forte na época, depois eles não foram muito bem, mas uns caras que foram 30, 40 do mundo. Fica aquele gostinho? Você ficou com aquele gostinho de querer mais dentro do esporte? Ou você fica. E fizeram uma pergunta, fui dar uma palestra faz 2 semanas num clube de empresários grande e perguntaram se eu era frustrado, né? Eu acho que a gente se frustra quando a gente não dá tudo o que a gente pode para fazer alguma coisa. Eu realmente tentei de tudo. Logo que eu não sei se você lembra, Fino, uma vez a gente bateu uma bola, estava no Marcelo Meyer, você ia viajar para o Marcelo, você bate uma bola com o Fino, precisava de alguém de dar uns slice lá, tudo. Aliás, nem voltava, dava um monte de slice na sua direita, não voltava. Maravilhoso. Marcelo falou, vai mais devagar, vai tirar confiança. Albert Costa, carreteiro, estava nesse torneio. Isso aí, Espanha. A Espanha acho que perdeu. Albert Costa, carreteiro. Já vi aqui Iri Vanek. Todos esses caras aí. Tem aqui um África do Sul, deixa eu ver. África do Sul, Itália. A Itália nessa época? A Itália não. Não, nessa época... Jeff Coetzee, era parente da Amanda Coetzee? Era? Alguns nomes aqui. Então, você tinha me perguntado que eu cheguei lá... Da frustração. Então, da frustração. Quando eu tomei uma decisão que eu tinha começado a aula para parar de jogar, na época eu estava treinando com o Cássio. O Cássio tinha me chamado para treinar no Play Tennis, que depois virou Dado Beer, ali na Juscelino, que hoje já são prédios ali. E o Cássio falou, não para, você está jogando bem tênis, não para. Dá aula de manhã e à tarde você vem treinar.
Eu fiz 6 meses isso, mas, puta, eu ia pra Faville, acordava 5 da manhã, eu já não morava mais na João Lourenço, a gente foi morar lá perto do Taboão, que era onde dava pra morar. Pegava ônibus, metrô, integração, e depois o ônibus, interestadual que ia até Alphaville. 7 horas da manhã tinha que estar na quadra, dar aula até meio-dia, pegar o ônibus de volta, para daí treinar. Fiz isso 6 meses, cara, perdi 6 quilos. Então, e mentalmente eu tava acabado, né? Porque não dá para jogar tênis assim, se dedicar e viajar. Então, eu tava treinando para falar quando eu vou sair dessa situação e conseguir voltar a jogar tênis e poder viajar de novo, porque dando aula de tênis eu não conseguia viajar. Então ficou a vontade de ver até onde eu ia, porque eu nunca vou saber, mas eu me sinto frustrado, porque eu tentei de tudo, tentei até isso, até uma hora falou, a gente chegou em casa e falou, mãe, vou abandonar, minha irmã também. Minha irmã jogava tênis proporcionalmente muito melhor que eu, e também a gente parou de jogar e foi dar aula também. A minha irmã menor, na época, podia trabalhar menor de idade, foi ser vendedora numa loja de shopping, e vamos remar, né? A vida que segue, né? Lógico, né? É uma delícia entrar numa quadra de tênis hoje, bater uma bola, dar uma suada, e você vê... E eu estou muito próximo disso, né? Em tudo que eu fiz na minha carreira, depois a gente vai falar, acho que um pouquinho disso. Sempre marcas esportivas, onde eu convivi no circuito, tudo, e fala, putz, né? É legal, né? Inevitável te perguntar, como pessoa que jogou e que entende de tênis. João Fonseca. Um monstro, né? Putz, a primeira vez que eu vi esse moleque, eu não vejo bem de longe, né? Eu tava na academia do clube, treinando, e tava passando um jogo na TV, e eu não conseguia ver os nomes, conseguia ver jogar. Eu falei, meu, como o moleque joga bem, né? Eu não achei que fosse latino, pelo estilo de... Não parece... Não sei se tem um jeito de latino jogar, mas não parece. Não parece. E depois eu vi o nome dele, que eu já tinha ouvido falar, eu não sei se faz 1 ou 2 anos isso, e a idade dele, né? Já, não sei se 2 anos, 1 ano e meio, me chamou muito a atenção o jeito que ele jogava, e o que ele tá jogando hoje, então, incrível, né? E é muito bom pro tênis, né? A gente precisava dessas figuras aí, porque atrás dessas figuras movimenta todo o mercado, né? E eu falo aí não do mercado que eu atuo necessariamente de material esportivo, mas o material de tênis. Vai ter mais tenista jogando, se fala mais de tênis, se fala mais de esporte, que é o que a gente precisa nesse país, né? Então, acho que isso com certeza vai ter um efeito colateral muito positivo. A única coisa que me chama atenção ainda ele jogou ontem a primeira rodada? Ontem ou anteontem, em Indian Wells, né? Antes da primeira rodada, eu vi algumas postagens, ou até jornalistas falando, primeira rodada fácil de Indian Wells. Eu falei, fácil? O outro cara é o quê? 80 do mundo, cara. Que nem ele. Com muito mais experiência. Acho que tem que tomar cuidado com o que se fala, porque, querendo ou não, isso chega no cara, chega na equipe, põe uma pressão que eu acho que não precisa, deixa fluir. Ele sabe, ele tem a pressão dele, ele fala, eu vou pegar um cara que é ganhável, que eu tenho que ganhar. Agora, ficar esse entorno ele todo... já tinha vencido nesse... exato. E ficar nesse entorno todo fazendo isso, eu acho que é nocivo. É nocivo pro esporte e para ele também. Acho que é o único cuidado que tem que ter. Mas parece que é bem encaminhado. Eu não conheço o staff dele, não conheço, só de ouvir falar muito bem, de ouvir vocês falando também, que vocês tiveram mais contato, inclusive agora no Rio Open, né? Mas muito legal ver um brasileiro jogar do jeito que ele joga, né, cara? Corajoso. E o jeito que ele joga um match point ou um break point, cara, o moleque parece que não sente, né? Moleque no bom sentido, né? Eu tô falando... Sim, jovem. Jovem, O Pedrão falou um negócio que a gente não tinha abordado ainda, mas que é uma questão de uma escola, de um estilo de jogo, né? Não parece um latino. Não. Muito... E é muito legal essa abordagem, porque, querendo ou não, a gente fez a brincadeira no começo, vindo da Argentina. Você olha para um argentino, você pode não conhecer, mas ele tem algumas coisas que você percebe, vai jogar um pouquinho mais atrás. Vai variar pode uma ter coisa um ou argentino outra. diferente. Del Potro. Mas a grande maioria tem. O espanhol, todos eles têm uma maneira. O tcheco tem uma maneira de jogar. O brasileiro, ele é um ser completamente diferente. E mais o João, que é um cara que joga a la tcheco, a la sérvio, né? Leste europeu, né? Muito reto. E é legal que ele joga, é o que você falou, joga muito reto, mas quando ele precisa, ele joga alto, ele vai pra frente, vai pra trás, varia. Puta, moleque, tem que falar, né, Ele cara? é um pacotinho completo. Tem todos os elementos. O que vai acontecer, Deus e ele e o time dele que vão mostrar, mas que pode fazer muito. Pode fazer muito. O Guga acho que já falou isso, estou só repetindo porque ele já falou isso, senão não falaria. Faz 1 ano exatamente, foi em junho do ano passado. Estava num hotel em Roland Garros conversando, uma reunião que a gente tinha rápida, eu e ele só. E ele falou: esse moleque tem tudo para ser melhor que eu. Pô, isso é melhor que o Guga, cara. 3 Grand Slam, 1 Master, número 1 do mundo.
E o Guga não é um cara que costuma falar isso. Não. Ele é muito mais pé no chão O do Guga que não é a cara de maioria. oba, né? Não. Gosta e sabe da pressão que bota cada vez que abre a boca. Exato. Mas o que ele falou foi legal. Ele falou, não vai ser. Ele falou, tem todos os elementos para. E é verdade. Mas muito bom pro tênis, muito bom para o esporte, muito Isso bom é uma pra coisa que eu ia te molecada. Né? perguntar. Você está totalmente dentro. Óbvio, uma marca concorrente, que seja. Você sente, cada vez que aparece um player desse, quando a Bia apareceu e começou a jogar melhor tênis, agora o João, você sente na pele, no dia a dia, essa diferença? Ou é uma coisa meio que a gente acha que muda? Você começa as coisas para chegar na ponta e realmente isso realiza e que isso se sinta no mercado como uma venda, tem os momentos de pico pelo torneio ou por algum evento, né? Mas para isso realmente amadurecer, isso leva um tempo. Mas você começa sentindo pela quantidade de eventos que começam a acontecer, né? E não necessariamente esses eventos que a gente vê na TV, que são grandes profissionais. Começa a ver academias fazendo eventos, torneios amadores, clínicas, palestras ligadas ao esporte. Aqui, pedido de patrocínio. Pedido de patrocínio. Exatamente. Aí você começa a falar, pô, esse movimento é positivo porque em breve isso, lógico, começa com muita gente, muita iniciativa, depois isso, como é que fala? Se nivela, né? Mas sempre se nivela com um nível muito maior do que era antes, né? Então, e esses movimentos são imediatos. Você já vê um monte de evento aparecendo, esses grandes condomínios que tem no interior de São Paulo, fazendo mais torneios de tênis combinado com beach tênis, pickleball aparecendo agora, mas o tênis voltando a ter uma presença maior do que tinha nos últimos anos, né? Então, Fino, de imediato você tem resultado em vendas pelo evento, que é um momento de pico naquele momento, durante o Rio Open, as lojas do Rio, obviamente, e as lojas que estavam dentro do Rio Open, tem esse pico. Isso necessariamente fica nas próximas semanas de imediato? Não, né? Demora um pouquinho, mas se começa a consumir mais tênis, se começa a ver mais consumindo, vendo como telespectador ou como ouvinte de podcast, essas coisas, eventos esportivos, isso gera mais pessoas jogarem, você tem uma base cada vez maior de tenista. Então, naturalmente que isso daqui a algum tempo, curto, médio prazo, já você começa a sentir em resultados financeiros aí, de vendas de clínicas, de material esportivo, de torneios, etc. Vamos para o momento end do quinto set. Curiosidade, Pedrão. Você falou aqui, joga tênis, passa a dar aula e, de repente, entra no mundo das marcas esportivas. Como se deu essa transição? Depois que eu dei 6 anos de dar aula de tênis, era 2001. O Fino era patrocinado dessa marca. Aliás, ele me ajudou e a Ana, Pode falar a marca tudo. que é a Wilson. Eu esqueci o sobrenome da Ana, que era sua manager na época. Vallecos. A Ana. Ana Cristina. A Nora Vallecos estava lá. Estavam procurando alguém para o marketing da Wilson. Assim, não era uma cadeira de diretor de marketing, era um supervisor de marketing, para reportar para a Nora Vallecos, que cuidava da América Latina, ela ficava baseada em Chicago, mas era sports marketing, tá? Não era esse grande marketing institucional de marcas grandes como essa, que tem campanhas, etc. Era alguém que entendesse um pouco do ecossistema, conhecesse jogadores, conhecesse professores, falasse línguas e que conhecesse um pouco de material. Né? Eu lembro que na entrevista ela mostrou uma raquete na cabeça 120, uma raquete de 90. Eu falei, isso aqui é uma raquete de velho, isso aqui é uma raquete não sei do que. Ela falou, é isso que a gente quer, mas você vai ter que mudar um pouquinho o seu vocabulário. Exatamente. Maravilhoso. Mas, bom, e aí a Ana e o filho falaram, por que você não conversa com o Pedro? Eles estavam procurando essa pessoa e acabou dando certo, deu sair da quadra de tênis. Porque eu queria um pouquinho mais, eu acho que eu poderia um pouco mais. O tênis, querendo ou não, é um esporte de nicho pequeno, né? E eu acho que pelo menos era a tentativa de eu fazer alguma coisa diferente e me desenvolver em outras coisas, que eu já, depois de dar 6 anos de aula, o que eu fiz foi o primeiro empreendimento de começar com a minha irmã lá no Clube dos Ingleses, que a gente terceirizou o tênis de lá, etc. Depois mudou um pouco do modelo de negócio do que ela faz hoje, mas ela continuou lá há 20 anos. Mas eu queria fazer alguma coisa a mais do que só dar aula ou treinamentos de tênis. Né? Aí que se deu isso foi em julho de 2001, época que no mesmo ano que eu me formei em Direito também. Né? Não sou advogado, sou bacharel só, porque eu não tirei a OAB.
porque eu já estava trabalhando na Wilson, né? E aí eu estava começando a ganhar, e era OAB, eu tinha que estudar para a segunda fase, pagar o OAB, e na época eu estava contando todos os centavos, falei, não vou fazer e não segui. Mas fiz um ano de engenharia antes, só que eu fui tão mal de cálculo, zerei 2 semestres seguidos de cálculo, eu falei, não posso ser... Isso me representa de um jeito assim especial. Não posso ser engenheiro. E tinha outro tenista na época que também parou de jogar por outros motivos, que é o Fabiano Mintz. O pai tinha uma incorporadora, tudo. Ele falou, vamos fazer engenharia, que depois a gente toca o negócio do meu pai. Mas a gente ia quebrar o negócio do pai dele. Mas eu descobri que a culpa não era minha. Não, porque o meu professor de cálculo, eu descobri depois que eu me formei em Direito, que ele tinha deixado cair uma ponte. Então... Beleza. Maravilhoso. 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 Bem, né? Você moraria num prédio construído por Pedro Zanoni, que Fabiano teve Mintz. aula com um sujeito que derrubou uma E com o ponte? Fabiano ainda mais. Espetacular. Transição difícil, porque eu estava entre os melhores jogadores juvenis do mundo, a gente tinha ganhado o Sunshine Cup, ganhei de vários caras que depois foram top 20, top 10, né? E tá numa quadra de tênis, gostava de estar na quadra de tênis, tudo, mas tá na quadra de tênis sem fazer exatamente o que eu procurei toda a minha carreira, o meu primeiro ano foi muito difícil. E depois o segundo ano eu falei, é isso aqui que eu tenho que fazer, eu vou ser o melhor. E fui muito bom professor, muito bom treinador, e isso que me ajudou depois na transição também. Na transição é uma coisa diferente, tá bom, é isso que eu tenho na mão, eu vou fazer o melhor que eu puder dentro da minha realidade, né? E aí você vai construindo sua carreira. Esse negócio de entra numa empresa, você vê muito essa geração nova, tá? Qual é o meu plano de carreira? O que eu vou ser aqui? Meu, vai depender de você, cara. Né? Não são as pessoas ou uma empresa que vai falar o que você vai ser. Né? Sensacional. Sensacional. Esse foi o momento Andy dessa semana. Momento Engie, se sua empresa gasta mais de R$9.000 por mês, né, tem que dar uma olhar para vocês, né? A sua empresa pode economizar até 40% na conta de luz vindo para Mercado Livre de Energia. Venha para a Engie, ela não só distribui, como ela também gera essa energia. Você viu que ator? Que homem. Que homem. Que ator? Que ator. Eu gosto mais na TV. Na TV, né? Tá falando essa frase há 1 ano e meio da gagueja. Aí não consigo decorar. Que talento, né, cara? Pedrão, mas aí me conta. Wilson e depois você passou por outras marcas até você chegar até Lacoste. Tem uma coisa que eu acho que é legal, que o Pedro falou, a Nora era uma pessoa que era próxima, né? Porque eu era patrocinado na época. E chamou muita atenção quando eu te perguntei a respeito de como você era fora da quadra, como gestor hoje. A primeira coisa que ela falou porque ela falou, mas ele sabe de marketing? Sabe. Ele fala, né? E tudo, né? Na hora que você está vendendo uma pessoa, você fala... Sim pra tudo. Sim pra tudo. E a coisa que ela falou quando o feedback dela é o sangue nos olhos. Que uma pessoa que eu acho que você deve ver isso hoje nas empresas, né? A pessoa que vai falando que o cargo é meu. Ele provavelmente nem sabia do que vinha pela frente. Mas o determinado, e eu acho que isso é uma coisa que chama muita atenção, olhando, e agora a gente vai falar de todos os lugares que você foi, e você realmente tem uma ascensão absurda, né, de anos, todo ano você vê melhorando o teu cargo e fazendo trabalhos absurdos, né, incríveis, verdade. Mas já do primeiro momento você tendo muita certeza do que esse lugar é meu, esse jogo eu vou ganhar, né, exato. É um pouco disso de você, né. E vem do esporte, né, Fino? Eu tava... primeiro a capacidade de se adaptar, né, às situações novas, né? E aí vou falar de esporte, a gente fala de tênis. O tênis é isso, né? Você tem que se adaptar à quadra, à bolinha, ao vento, a como você tá naquele dia, o que você comeu, enfim. Aí você faz uma semana horrível, a semana seguinte você joga, ganha de caras que você não deveria ganhar, ou... Enfim... se você não tem essa capacidade de você reagir rápido e se adaptar àquela situação que você está enfrentando, você não vai performar, né? Não tem jeito, cara. E acho que isso foi nesses 6 anos de aula de tênis e tudo, me ajudaram essa transição que eu tive de parar de jogar e o choque de dar aula de tênis e depois dar aula social e depois de viajar competindo, tudo, me ajudaram a
a formar um pouco do meu caráter, por isso que eu falo que a vantagem competitiva não só de ser argentino, porque eu falei, mas a vantagem competitiva do esporte é uma dessa, a capacidade de se adaptar, a disciplina, né? Porque se você não é disciplinado, você não vai performar, e o tênis tem muito claro o momento que você faz a sua pré-temporada, né? Você faz a sua pré-temporada, você tem que comer bem, você tem que dormir bem, o executivo tem que fazer a mesma coisa, cara, porque se você não tem o seu momento que você estuda, e o estudo não é sentar numa aula de tênis, tem vários jeitos de estudar ou se preparar e de você ter conhecimento hoje em dia, né? Se você não cuida da sua saúde, se você não faz o seu calendário de forma adequada, nos momentos certos você não vai performar também, né? Então, esses reveses que aparecem no dia a dia, os reveses que acontecem numa partida de tênis são vários, né? Se você olha um jogo de tênis, um jogo fácil, um jogo difícil, sempre tem alguma coisa diferente que está acontecendo, ou na sua cabeça, ou com o adversário, ou com alguma coisa externa que acaba te afetando, e você tem que reagir rápido, né? Então foi isso que acho que me ajudou a, naquele momento, voltando para o que você falou, desculpa se eu dei muita volta, falar, cara, é minha oportunidade, cara. Quantas vezes eu vou estar sentado numa multinacional para ter uma entrevista, cara? A porra é minha, meu. E aí peguei, e cada oportunidade que foi aparecendo foi devido ao que eu fiz anteriormente, né? Você nunca sabe como você vai ser no próximo, você nunca tá 100% próximo pro próximo passo, mas faz me lembrar daquele início sempre, ou do esporte sempre. Então, um cargo novo, ou uma empresa, um movimento novo que aparece, fala assim, eu tenho que me preparar para performar nessa nova posição, porque são sempre algumas qualidades ou expectativas diferentes do que se espera do que você fez antes. O que você fez antes está lá, né, meu? O que eu fiz até ontem na Lacoste, o que eu fiz na minha carreira foi até ontem, eu tenho que olhar daqui para frente, né? Então isso aí acho que ajuda a gente fazer com que as oportunidades aconteçam. E aí é que vem a sorte, né? O pessoal fala de sorte, né? Você acha que você patrocina dois caras, assim, vários caras, mas dois caras absurdos, né? Djokovic e Guga. Você tem um contato com eles. Não sei quanto, principalmente com o Djoko, mas você deu um contato. Achei que você fosse colocar o Danil também no meio. Não. Vamos voltar por enquanto os dois. Só para colocar uma diferença de personalidade pequena. Não. Mas você consegue pegar certas características desses caras pro teu dia a dia? De conviver com isso? Eu convivi muito com o Guga. O Guga é um cara bastante generoso na fala. Não sei o Djoko como é. Mas você consegue pegar, porque são caras muito fora do contexto, né? O Guga, eu convivi com o Guga dos 11, 12 anos até os 18. A diferença era de um ano só que eu tinha para ele, mas eu era o meu segundo ano da categoria, ele era o primeiro da categoria, e depois tive essa convivência, um tempo que a gente conviveu de Copa Davis, que você sempre me convidava para a Copa Davis na época que eu dava aula de tênis, então convivi aquele momento ápice dele de carreira, e agora mais próximo, depois de quase 20 anos de carreira, que eu vim na Lacoste. É o que você falou, a fala dele, quando ele a atenção que ele dá para as coisas que ele tem que fazer, a forma que ele se dedica, se prepara para aquilo, com certeza são coisas que a gente tem que levar, né? Porque é um cara que tem o instituto dele, tem um histórico esportivo, tem várias empresas, marcas procurando várias oportunidades, e ele escolhe, acho que muito bem as batalhas dele, né? Você vê que ele tem poucos parceiros, e os parceiros que ele tem há muitos anos, né? Então isso é muito legal. E do Djoko, eu tive... Nesses quase 5 anos, tive 2 vezes que eu tive um evento que me apresentaram muito rápido, e o ano passado em Miami eu tive a oportunidade de falar com ele, foram 2 minutos. E o que me chamou a atenção, cara, é que eu estava num evento, tinham, sei lá, 300, 400 pessoas no evento. Quando me reapresentaram ele, falaram, o Pedro, ele lembrou de mim. E eu tinha falado nem um minuto com ele. E falamos 2 minutos. Né? E eu falei umas coisas que eu falei do que eu falei, cara, coisas que eu admiro em você, além de tudo que você faz pelo esporte, do que você é, porque eu sou ex-tenista, é o que você como ser humano é. Tem muita gente que não vê as coisas e ações que eles fazem, associação, o jeito que ele ajuda na Sérvia, enfim, tem um monte de coisas legais que tem para fazer. Sei que tem gente que é polêmico, tem gente que não gosta e bate muito no jeito dele, mas a atenção que ele te dá naqueles 2 momentos, cara, e as palavras que ele te fala, me chamou a atenção dele. Ele tem uma capacidade de concentração, atenção e de síntese das coisas que é muito legal, né? Eu entrevistei o meu chefe
Não porque eu vou contratar ele para ele trabalhar para mim ainda. Cuidado. Ainda. Que é o Tio Rigbert, faz para um podcast interno, né? Que é um programa de diversidade e inclusão, que, aliás, eu sou um dos sponsors globais, que é de como ter mais mulheres em cargos de liderança dentro da Lacoste. Tem bastante, mas é uma das coisas que estou promovendo e eu sou um dos sponsors globais, né? Parte disso, eu estava na posição de vocês, eu entrevistando ele para um podcast anteontem. E ele... só para você ver o link do que você me perguntou, algumas coisas que eu admiro, né? Esse poder de síntese e a capacidade de você explicar em poucas palavras o que você quer transmitir é super importante, né? Então, parte do podcast é ele contar um pouco da trajetória dele, o que ele admira nas pessoas e tudo. E ele falou exatamente isso. Ele falou, se você tem alguma coisa para me contar, se passar mais de 20 minutos, meia hora, não há conversa de elevador, numa apresentação, a atenção já foi desviada. E tem alguma coisa que está me contando ali que não é exatamente clara ou não é estritamente necessária. Então, o Djoko tem essa capacidade. Você vê ele nas entrevistas dele, né? O jeito que ele fala e que ele estrutura a conversa dele, eu acho que ele é muito cirúrgico nisso. Então, essas são coisas importantes que o dia a dia como executivo é importante, porque o tempo está cada vez mais escasso, Fino. Tempo de reuniões, a mídia social que te consome, o seu time... o mercado, variações externas que você tem que lidar, enfim, um pouco do que a gente vive como atleta, você vive como executivo com outras variáveis, com outros nomes, né? Então, acho que o poder de você entender o que está acontecendo, digerir e poder simplificar isso na fala ou na forma, no momento que você vai apresentar, são coisas que me chamam a atenção. Do Guga, um pouco do que você falou, generosidade, entrega dele, mas acho que ele escolhe muito bem as batalhas dele. E eu acho que reflete na quadra, quando você vê ele jogando e vê os jogos dele, você vê o momento certo, ele escolhe, ele sabe a hora que tem que ser aquele saque aberto infernal que ele dava na vantagem contra, a esquerda paralela e na hora certa. Eu acho que ele faz isso depois na vida dele como pós-tenista. Isso me chama atenção nele. E o Djokovic, esse poder de síntese, que tá muito... O cara é inteligente, né? Isso dá para ver na fala dele... É muito inteligente. E o Daniel, você falou dele, os outros são muito legais, mas é o mais legal deles, assim, de você sentar, bater um papo. Resenha. O cara é uma figura, meu. O cara é uma figura. Também tive poucas interações, mas o pouco que eu tive era de dar risada 5 minutos. E é louco isso, né? Como o cara entra na quadra e se transforma completamente. Ele vira bicho na quadra, cara. Ele vira um bicho. Nas horas de ira dele, então, é um negócio incontrolável, assim. Ele faz muita bobagem, né? Às vezes ele passa do ponto. Mas é o cara que, desarmado, fora da quadra, é um cara extremamente agradável. E fala bem também. Super inteligente. As entrevistas do Danilo são espetaculares, cara. Ele tem uma inteligência para falar, para se colocar que em 5 línguas diferentes, o que também é importante. O Djoko é outro também, né? Fala um monte de... Exato. Por falar nisso, nesses caras gigantes, pergunta que todo mundo faz. Quanto de influência o cara tem, no caso da Lacoste, no desenvolvimento da roupa para ele? Quanto ele é consultado e quanto ele participa da decisão do que ele vai usar em determinado torneio, em determinada gira? Normalmente, isso acontece mais com produtos técnicos, assim. Por exemplo, e os mais técnicos... É lógico que a roupa é importante. O Djokovic, ele é sempre consultado se o material está adequado, etc. Mas aí falando um pouco, porque eu passei em Wilson, passei em Adidas, convivi muito com futebol e chuteiras. Puma também um pouco. E agora na Lacoste, né? Então... O tênis é um produto que é muito testado antes, e aí sim os jogadores influenciam bastante. Foi o caso da Lacoste com o Daniel, exato. Que foi o primeiro tenista profissional a usar um tênis da Lacoste para jogar. Agora tem outros que jogam. Raquete de tênis, né? Eu lembro, a raquete do Fino que ele usava, não sei se está com aquela mesma ainda. Sim. Aquela... Tacape, é um tacape. Ela tem a cosmética daqui igual ia para a loja, mas a raquete é mais comprida. Tem 1 ou 2 polegadas a mais pesada. Então, esse tipo de adaptação é feita para o jogador que vai competir, né? Mas aí, o produto que vai para a linha, é lógico que ele é influenciado pelo feedback que o atleta dá. Esse tênis, não sei, eu preciso que ele segure um pouquinho mais, ele me escorrega um pouco. Enfim, esse tipo de coisa para o tênis que ele vai usar. Mas também isso é levado para o produto de linha de performance, né? Então... Tem o impacto do atleta direto que é patrocinado, mas também tem um monte de pesquisa e testes por trás que ajudam nessa... Então, é uma composição de testes com a opinião do atleta, do jogador. E aí, paleta de cor é coisa da marca.
Ou o cara decide também, influencia? Não, é coisa da marca, mas tem atletas que falam, não uso tal cor, né? Isso acontece muito. Futebol, por exemplo, lembra na época da Adidas, chuteira, às vezes tinha uma coleção que, sei lá, a cor principal era o verde e limão. Putz, verde não entra no Corinthians, sei lá, não sei se isso ainda existe, eu lembro daquela época. Então tinha que ter aquele produto para o jogador do Corinthians usar, mas normalmente a coleção vem da marca e aí tem os alinhamentos. No caso do Djokovic, tem, por exemplo, tem a ASICS, né, que ele usa o tênis da ASICS, mas ele usa a roupa da Lacoste. Então tem que ter uma conversa para combinação do que vai ser para ele não aparecer com tênis, nada a ver com a roupa ou vice-versa. Esse tipo de privilégio é coisa para Djokovic. É coisa para muito poucos. Coisa para muito poucos. Né? Normalmente, isso aí são jogadores, independente do esporte, que estão entre os melhores do mundo. Os outros usam o que tem de coleção da marca. Mas é muito ditado do que vai para eles, né? Eu fiquei pensando sobre essa pergunta e quando você tem, olhando, porque tem muita gente aqui que com certeza tem um pai de tenista, tem um tenista. Você tem dois tipos de jogadores, vamos falar assim, pessoas já conhecidas. O cara que vende, né? Se você patrocina um Djokovic, é um cara que se ele botar uma coisa, a pessoa quer comprar. E você também tem o fortalecimento da marca. Como lidar, você como presidente, você como sempre as pessoas da alta direção de uma empresa, como lidar com isso? Depende muito do momento que a empresa está. Tipo, vou contratar uma pessoa que vai vender porque eu contratei ele, ou que ele vai me dar nome. Como que isso gera na cabeça de vocês? Você diz de atletas, de atletas que estão em formação ou de caras que já estão no topo? Tanto faz. Um Fonseca hoje. O Fonseca, será que ele é um fortalecimento de marca ou hoje ele vende muito do que ele veste? Como que existe essa diferença dentro da tua visão? Existe. Acho que e depende muito do perfil do jogador, né? Tem jogador que ele é muito mais institucional e bom para a marca e menos vendedor. E tem jogador que te impacta imediatamente na venda pelo estilo, um estilo mais rebelde. E vou citar aqui um concorrente na época que a gente jogava, e você lembra o Agassi na época da Nike? Quando saiu aquelas camisas cortadinhas, a bermuda jeans com a lycra por baixo, tudo. Ali era uma combinação perfeita de institucional para a marca e venda imediata. Mas era um estilo bem arrojado, né? Difícil de achar. Difícil de achar, mas vendia, né? Vendedor pra caramba, né? Então, acho que depende do estilo, depende da forma que o jogador ou o atleta, enfim, se comporta, como ele se comunica com o público dele. Então, tem toda uma análise, né? E hoje é mais fácil essa análise porque tem a mídia social. E na mídia social você sabe a análise de tudo que ele fez, você pega o histórico, você vê o engajamento que ele tem, né? E não é só likes, né, mas é o engajamento, comentários dos seguidores, quantos que viram aquele post, alguma coisa, e de lá saiu para uma página de compra ou não. Então, tudo depende do que você quer como marca, Fino. Você vai olhar o perfil, você vai, por exemplo, hoje você acabou de criar uma marca e você vai falar assim, eu quero ter um top 10, né? Aí você vai olhar o top 10, você vai ter uma inteligência por trás que vai te mostrar esse top 10 aqui, ele vai me ajudar mais institucionalmente ou vendedor, né? E você quer o que da marca? Não, eu quero no momento só que eu quero que minha marca seja conhecida. Posso esperar para que realmente isso aqui se converta em venda. Porque tem um funil, né? Um funil do impacto que você tem uma marca que você não conhece. Aí você vê a primeira vez essa marca numa mídia. Depois você vê uma propaganda que já fala do produto, não só da marca, de um produto específico. Depois desse produto você começa a ver a parte mais técnica do produto, que já te fala para um preço e já te leva, compra esse produto porque você tem um cashback, ou porque você tem não sei o quê, ou porque é um lançamento, ou porque fulano está usando. Então tem um funil de marca que os experts em marketing usam, e dependendo da onde você está no funil, o que você quer conseguir para converter em vendas, você tem que escolher o tipo de atleta ou de evento que você quer patrocinar. Então, tem toda uma inteligência por trás, então vai depender. Agora, uma pergunta interessante, a minha resposta aqui, ou esse complemento, vai porque eu achei que você estava me perguntando um pouco do tênis juvenil, de expectativas de pais, treinadores, também patrocínios, por que a marca não me patrocina, e como é que são os programas e tudo. Primeiro que tem políticas diferentes, políticas de fora e políticas locais de como a marca. Tem marcas que estão
investem naquele momento e não sempre em ter um grupo squad de juvenis, porque eles querem que desse juvenis saia algum outro. Tem marcas que se focam no topo e fazem pouco apoio para juvenis naquele momento. Mas uma coisa importante é, um juvenil, por melhor que ele seja, tirando o que o João Fonseca fez, etc., ele dá quase nenhum retorno para a marca imediato. É uma aposta que a marca está fazendo para apoiar o esporte, porque é parte da nossa função também, para fomentar o esporte, e um investimento para no futuro, quem sabe, esse cara for um João Fonseca, um Guga, um Fino, enfim. E ele não foi embora. E não foram embora. Garantir que o cara se Não, fica porque, ali. porque às vezes eu lidei mais no passado, não na minha posição hoje, em posições de marketing, com frustrações, e as pessoas, pô, você não investe, olha meu filho, olha aqui. Tem que entender que tem uma multinacional por trás com um fim comercial, né? E realmente é difícil você ter um retorno rápido. E se naquele momento a marca, a empresa não está com aquele objetivo, isso não vai converter num patrocínio para um atleta ou para uma academia, etc. Né? Então, vai depender do momento daquela marca que aquela marca quer. Às vezes você vê marcas em um ano, pegam 15, 20 juvenis de uma vez, e depois de 2, 3 anos somem. Na nossa época apareceu, tinha a Nike que fazia, a Lacoste, a Chimpa, a LS. LS, mas são momentos, né? São coisas que acontecem dependendo do momento da marca. É difícil entender, porque eu, na minha posição é mais fácil, que eu tenho visibilidade do que as marcas estão procurando. Então, pô, aquele ano ou naquele plano de longo prazo, 3 a 5 anos, o objetivo é esse. E dentro do objetivo, depois são traçadas as táticas ou iniciativas que vão fazer para você chegar naquele objetivo. E às vezes não passa por patrocinar juvenis. Ou não passa por patrocinar grandes caras, passa por patrocinar evento só. Tem muita marca que patrocina evento e não está ligada a nenhum jogador, né? Então depende muito. Por falar nisso, acho que toda marca tem o seu... Não vou falar Grand Slam, porque são 4 e nem todas as marcas têm mais de um. Mas toda marca tem o seu Super Bowl anual. E o seu tá chegando, que é Roland Garros. Imagino para Lacoste seja isso, me corrija se eu estiver errado. Exatamente. Conta um pouquinho dessa mobilização e dessa preparação para algo que tem tanto a ver com a Lacoste. Lacoste e Roland Garros tem uma história que as histórias se confundem. E renovou agora por mais 10 anos, né, do ano passado. Conta um pouco como é que é essa preparação e quanto que se mobiliza por esse Super Bowl. Bastante coisa. Os principais torneios da Lacoste nível mundial era Miami e Roland Garros até 2 anos e desde o ano passado Madrid também, né? Então tem Madrid e Miami com o 1000 e Roland Garros. A movimentação é enorme, porque perto desse torneio também a gente faz um evento grande para clientes, que é o momento que a gente apresenta a campanha de marca, estratégias, expectativa. Então, tem uma movimentação mundial de todos os mercados, todas as subsidiárias do mundo que vão lá com os executivos e com os clientes também, onde se apresenta isso. É uma ação comercial direta, visando negócios, mas que se aproveita de toda essa plataforma de Roland Garros, porque depois a gente dá experiência para eles também de estar num dos maiores torneios do mundo, icônico, como você falou. Uhum. Então, tem muita coisa externa acontecendo em volta do torneio, e que várias marcas fazem também diferentes iniciativas e ativações, mas que a grande cereja do bolo é depois, com alguns clientes, parceiros, influenciadores, estarem dentro de Roland Garros, para viver um pouco daquilo que é o espetáculo, aí ver a loja gigante que tem da Lacoste ali dentro, quer dizer... E aí é interessante, porque é um momento institucional de marca, junto com um momento comercial, porque você tem a venda imediata de um pico, lembra que eu falei ali no começo, o pico que você tem nesses torneios, que é enorme pelo movimento que dá, mas é uma construção de marca, porque esse é um efeito colateral que você tem pelo resto do ano, pelo resto dos anos, né, depois de estar num evento tão icônico como esse, e comercial também pelos parceiros, que são os que afinal distribuem a sua marca depois no mercado. Quando você olha a tua carreira, você passou por várias empresas, vários lugares, né? Hoje chegar a presidente. O que é futuro para você? Não pensando, não, quero... Mas há espaço ainda para muito mais? Tem. Acho que eu tenho lenha para queimar ainda. Mas... Assim, tem várias opções, tem coisas que estão aparecendo. Eu comecei há 2, 3 anos a dar bastante palestra, né? E é um negócio muito legal. Eu conto um pouco do que eu contei aqui da história, de uma forma diferente, vou ligando cada passagem da minha carreira com... Eu tenho um mapa mental que
mapa mental, estou eu no centro, e aí eu falo de fair play, eu falo de capacidade de se adaptar, de estar preparado para desafios, trabalhar com times, né? Isso é uma coisa legal, porque o tenista fala, o cara está sozinho dentro da quadra, não, você precisa de um batalhão por trás, batalhão no bom sentido, mas você precisa de um staff, você precisa da família, você precisa do seu treinador, tudo para você performar ali, né? A capacidade de formar bons times é essencial. Acho que grande parte do meu sucesso que eu tive aqui, acho não, me perguntam qual o principal fator que te fez performar. Acho que foram os times que eu fui. Aí eu posso falar, nisso eu tenho orgulho de falar, eu fui muito competente em montar bons times, né? Quando você monta bom time, você performa. Eu não sou melhor do que eles em nada do que eles fazem, eles são melhor que a especialidade. Minha grande capacidade está em poder entender o que a empresa quer lá de fora, adaptar para a estratégia aqui e depois ver quem são os melhores para fazer tudo isso aqui que eu tenho para fazer, né? Então, e isso é o que eu falo nas palestras ou mentorias que eu tenho feito. Eu acho que eu vou, assim, acho que eu tenho alguns anos ainda de mundo corporativo. Acho que sou novo ainda para simplesmente pensar em aposentar ou fazer outra coisa, porque eu gosto, né, do que eu faço. Mas acho que ir para esse lado de poder mentorar, porque nas palestras você faz palestra também, né? É um momento de troca muito grande, né? E eu saio sempre das palestras com algumas coisas, eu não sei, porque pagam para mim, eu deveria... Eu me sinto meio injusto. Pô, porque você sempre sai com perguntas super interessantes que te fazem pensar, que você sai com algumas coisas anotadas ali, mas também com pessoas que você acaba conhecendo que te trazem ensinamentos que você não tem, ou com algumas dicas ou coisas que te fazem questionar em como você tem que se moldar como profissional ou até como pessoa, né? Porque as coisas se combinam, né? Em algum momento. Então, talvez por esse caminho aí. Mas eu vejo que daqui a alguns anos desacelerar um pouco, o mundo corporativo consome muito de tempo, de viagens e tudo isso. Mas não estou cansado ainda, mas começando a ver de como ter um balanço disso, em diminuir um pouco isso aí, mas ir por esse outro caminho aí de mentoria, de poder ajudar empresas de uma outra forma, como um consultor, quem sabe. Né? Eu sou, como é que fala? Conselheiro já formado, né, de administração, já sou conselheiro fiscal de uma empresa, enfim. Acho que esse é o caminho mas é difícil saber, porque e é engraçado que as pessoas perguntam quando você traça planos a longo prazo. Meus planos são 3, 4 anos, e eu tenho no meu e-mail aqui, eu mostro para vocês depois. Primeiro dia que eu entrei na Lacoste, eu me escrevi um e-mail. E eu fiz isso quando eu fiz na Adidas, etc. Eu falo assim, o dia que eu sair daqui, porque a empresa não é minha, né? Eu não sou, né? Isso vai acabar em algum momento. Mas o dia que eu sair daqui, o que eu quero deixar? Qual o legado que eu quero construir? E eu escrevi 4, 5 coisas que eu tenho ali. Então eu penso nesse momento, eu não consigo pensar muito mais do que isso, porque as coisas mudam muito, né? E acho que o meu exemplo de carreira, do que aconteceu com o tênis, para aula de tênis, para o mundo corporativo, as mudanças de marca que eu tive mostram isso. Então, tenho vontade de desacelerar e de fazer algumas outras coisas. Não sei quando, nem como, mas daqui a uns anos eu posso te contar. Gosto sempre de perguntar, antes de passando por cima, todos nós temos pessoas atrás que mudaram a nossa trajetória, né? O Fê dentro da comunicação, eu no tênis, você no tênis e provavelmente também no corporativo. Se você tivesse que pensar em 2, 3, 1, 4 pessoas, lógico, família é família, mas que acabaram te ajudando a ser o Pedro que você é hoje. Quem que você acha que você mais aprendeu? Pelo momento que eu tive em casa, minha mãe foi incrível, né? Porque ela que teve que arregaçar as mangas e também ela tinha sido formada arquiteta e tinha feito como decoradora. Ela saiu para vender plano de saúde na rua. Eu comecei a dar aula de tênis, enfim, o movimento pouco que eu contei, mas acho que esse exemplo que ela deu para a gente de como a gente se uniu, sem dúvida nenhuma, a minha mulher, a Julie, porque grande parte não, todas as decisões que eu tomei de carreira foram com ela, e pode te falar que acho que 2 vezes eu estava pronto para tomar outra decisão e ela me influenciou a não tomar aquela decisão, que foi certa, de um movimento. Depois tive
o Ricardo Leite foi o primeiro cara que me abriu porta. Depois que eu parar de jogar, ele fala, vem dar aula de tênis aqui comigo, eu te ajudo. Eu entendo que você ainda tá jogando e tudo. Puta, não tenho como esquecer ele. A indicação que você e a Ana me deram lá para começar na Wilson, né? Acho que vocês indicando tinha um peso importante. O Tato e o Camargo foram os caras que cuidam do Pinheiro, são ex-tenistas, assinaram minha primeira carteira de trabalho, nunca mais vou esquecer. O Danilo Marcelino, junto com o Neco também, na época de Wilson, era um cara influente lá dentro, ajudou. Fui injusto em não citar ele ali naquele momento. O Danilo, que me ajudou a me colocar dentro dos ingleses e falou, faz uma pequena empresa com sua irmã e terceiriza o tênis lá, né? Então, algumas pessoas que eu sempre vou ser grato que eu tenho mais ou menos contato, de lembrar naqueles momentos. E tem uma coisa que eu não sei se você lembra, que eu sempre vou ser muito grato. Você é meu padrinho de casamento, né? Mas teve, num desses momentos difíceis que eu já tinha saído da lama e estava para casar já estava dando aula de tênis, tudo. Estava vendo meu primeiro apartamento, né? Como é que eu vou comprar meu apartamento, né? Tirar a Júlia de casa e morar num muquifo, eu não posso fazer isso, né? Ele falou, não, eu te presto a grana pro meu apartamento. Acabou que eu não precisei, porque eu encontrei outra forma, mas saber que tem esse suporte por trás, né, sem as pessoas por trás, a gente não consegue dar esses passos e não te dá confiança, né? E depois no mundo corporativo, eu tive a Nora, que foi a primeira pessoa que me contratou, tive muitas pessoas que eu aprendi, né? Então eu não vou citar nomes, mas esses são os que fizeram dar esses passos importantes na minha carreira, me fizeram tomar as decisões. E no mundo corporativo, a Nora, porque ela acreditou em mim, né? Ela falou assim, puta, vou tirar esse cara da quadra de tênis aí, ex-jogador, etc., para viver no mundo... Porque por mais seja esporte, eu tenho que ser um profissional de administração, de gestão, etc., né? Coisa que eu tive que desenvolver depois, né? Por isso que eu falo de voltar para a sala de aula. Eu tive que estudei, fiz Wharton, que é a escola de business da UPenn, fiz pós-graduação, leio pra caramba, ainda... quer dizer, você tem que estar se atualizando, né? Acho que essa curiosidade me fez também continuar crescendo. Pois, eu já ouvi isso, cara. Uma vez falaram pra Júlia e pra minha mulher, puta, o Pedro tem sorte, né? Falei, tem, filha da... Sorte é o... Outra pergunta obrigatória pra quem vem aqui, Pedrão. O seu Big Three, escala aí, ouro, prata e bronze. Putz, Djokovic, Federer. Tem um cara que eu adoro, cara, que pouca gente fala, mas pra mim ele era referência quando eu cresci vendo jogar, o Lendl. Adorava ver ele jogar. Não jogava bonito, nada, mas não sei, cara. Jogava bonito, não era simpático. Mas não falava com ninguém. Mas ele era muito eficiente, cara. Era demais. Pô, você jogou com ele? Não. O Jaime jogou, né? Que ganhou lá em o Jaime ganhou dele. Mas eu não sei porque naquela época, daquele momento, talvez no meu momento de juvenil, era um cara que eu olhava e adorava ver jogar. Não entendia como ele jogava com uma raquete com a cabecinha. Aquilo ali, ó. Não era? Aquela raquete ali. Mas, assim, muito diferente dos outros. Tem outros caras que vão falar, mas é porque eu cresci vendo ele jogar e me inspirava a ver ele jogar e não errava uma bola e não soltava o osso. Quando entendeu? tem memória afetiva é indiscutível. Exato. É indiscutível. Agora, do Djoko e do Federer, o Djoko, e não tem nada a ver com o Lacoste, tá? Pelos resultados, e, meu, cara, é uma máquina, cara. O que ele fez e continua fazendo, ele fez final de Grand Slam, meu. Né? Agora, né, depois de, sei lá, o cara tá com 69 anos, né? Adoro os memes que vem o Djoko em Roland Garros e não sei quando. Barbudo, barba branca. Mas de tênis, cara, de ver jogar tênis e do jeito de bater na bola e da naturalidade, tudo, o Federer, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Caminhando para a reta final aqui. Acho agora nunca ninguém vai falar do Lendl. Vou tomar um monte de pedrada. Vai falar, que jogo que você estava vendo, meu amigo? Você jogava tênis? Por isso você não jogou tênis. Bom, eu acho que a pergunta que eu vou te fazer agora, acho que está respondida. Se você pudesse bater bola com um tenista, que seja por meia hora, quem seria? O Federer. Federer? Federer, o Federer. O Lendl ficou bravo agora. Ficou bravo o Lendl. Eu já achei que fosse Lendl. Não. E nem o Djoko por ser o maior da história, mas o Federer deve ser um prazer bater bola com ele, né? Porque a minha esquerda é parecida, então.
No papel tudo assim. Pelo menos não foi ele que falou isso. A esquerda é parecida. Vou te mandar um vídeo. Você põe aí, edita, põe no... E um bate-papo, se você pudesse escolher uma pessoa, pode ser do esporte, pode ser não do esporte, pra bater papo por meia hora, com quem você gostaria de escutar e aprender com ela. Caraca, meu. Ah, aqui não é fácil, não. Um homem bem com essas perguntas. Putz, grila. Precisa ser... Não precisa nem ser vivo. Não, você, pode quem gostaria Pode falar Maradona, se É, quiser. Maradona. Olha, Maradona, Messi, Copa do Mundo. Quer falar disso, não? Que delícia, cara. Você quer mais pedrada depois do Lenda? A gente pode falar. Engraçado. Ai, com certeza vai dar ibope no programa. Engraçado que me perguntam, depois que eu me apresento, sou argentino, com coração brasileiro, sou casado com brasileira, meus filhos são brasileiros, etc. Sempre vem a pergunta, eu me antecipo, falo, mas como é que é o esporte? Eu falo, eu torço pro Brasil em tudo, menos no futebol, cara. E, falo português que nem brasileiro, cresci aqui, morei fora depois pelo trabalho e tudo, mas não sei, do futebol ficou isso dentro de casa, né? Então, cara, muito louco, né? Então, mas tô enrolando para saber o que eu... Pessoa que eu gostaria de falar, cara. Puta, tem tantas pessoas assim que se admira pelas coisas que eles construíram, tudo. Puta, eu vou falar uma coisa, cara. Esse programa é editado, não? Não. É? É editado, pode ser. Pode. Se for muito ridículo, você fala, corta. Depois a gente começa de novo. Não, óbvio que não vamos cortar. Mas eu Olha o corte, pra deixar o suspense. é pela pessoa que foi. Eu sou meio católico, meio judeu, né? Eu sou filho de mãe... Minha mãe é judia, meu pai não. Para os judeus eu sou... bom, meus amigos da Hebraica, você sabe, né? Eu sou sócio da Hebraica também, enfim. E não é nem pelo lado religioso, assim, mas quando você... Jesus Cristo, cara. Acho que seria uma pessoa que eu gostaria de conversar. Espetacular. Porque eu não sei se ele realmente, como os católicos, acreditam, é filho de Deus ou não, mas que deve ter sido uma pessoa super especial, que não é possível quantos anos a gente tem. 2005, né? Tem 2005 anos que faleceu, 25, enfim, que né? tá a história lá, 2025. E se fala do cara até hoje, né? E se fala de exemplos que ele deve ter sido uma pessoa super especial. De novo, Agregadora. não entrando no lado de religião ou não, acho que como pessoa e ser humano, conhecer um cara desse, fazer umas perguntas para ele, meu, qual é que é, meu, isso aqui? Me conta. Para onde você foi, para onde a gente vai, o que você fez, né? Sei lá, acho que tiraria um monte de tabus ali que talvez a gente não vai ter como ser humano. Não sei, vai Vai ser cortado. Não, vai pro teaser, então corta aí e a resposta clicando no link só pra assistir o quinto set. Qual música, banda, cantor ou cantora te fazem parar pra ouvir? Puta, eu adoro os anos 80, adoro Depeche Mode, In Excess, Duran Duran. Putz, que mais tem daquela época bom? Essa época, música para... cara. Música que eu paro pra ouvir. Puta, eu adoro Crazy do Seal. Adoro aquela música. Mas tem um monte, né? Perguntinha. Você já deu bons filha nomes. da mãe. Você já deu bons nomes, já deu bons nomes. Podia ter... E eu mandei um recado pra ele. Me fala aí, eu não vou falar da sua carreira. Mas isso aqui, se eu te faço pensar, perde a espontaneidade. Mas... Você já vinha com Jesus Cristo pronto, não ia dar nem a oportunidade do corte pra gente. Exato. Puta, e adoro Coldplay. Hoje em dia, Coldplay adoro. Fui em alguns shows dele. Adoro. Pra terminar, no seu baú de memórias, a melhor... Vamos começar pela pior. A pior lembrança da sua carreira. Pode ser como tenista, pode ser como do mundo corporativo, enfim, profissional do mundo corporativo. Pior lembrança. Não sei se é pior lembrança, porque me fez eu ser o que eu sei hoje, mas o momento que eu lembro de estar em casa e tomar a decisão de falar, não dá mais, não vou mais jogar tênis. Porque é difícil, né? Desde os, 5 anos tem uma raquetinha, tudo, mas com 10, 11 anos, sua vida começa a mudar, você começa a viajar, jogar torneio, treina, falta em aula, tudo. Então você se dedica para aquilo. O sonho tá muito mais presente na sua vida. E querendo ou não, o Fino pode contar um pouco, mas quando você é um bom juvenil, você começa a jogar alguns torneios profissionais, você fala, dá. Né? Puta, você ganha de um cara que já foi, que já ganhou, você começa a ganhar um torneio bom. Às vezes até que o cara que te passa e chega, você fala, se ele chegou. Se ele chegou também posso. Por que eu não? Então, aquele momento foi, depois de tentar aquele tempo dando aula de tênis, eu não vai falar, chega. Ali foi muito difícil. Foi muito difícil. E pra família? A hora que você falou, não dá mais. Foi triste, né? Porque eram dois, né? Era eu e minha irmã.
A minha irmã, aconteceu depois de 1 ano, um cara veio me oferecer patrocínio para voltar, que eu dava aula lá em Alphaville para ele falou, volta. Falei, não quero mais, não dava mais voltar. Falei, patrocina minha irmã. E eu comecei a treinar ela. E ela de novo, ela voou, recuperou super rápido, já estava top sei lá quanto, estava jogando um torneio grande em Israel, não lembro se era 75 mil, alguma coisa, estava ganhando uma menina, acho que era 40, 50 do mundo, e arrebentou o joelho pela segunda vez, enfim, não rolou. Mas para a família foi aquele primeiro, onde eu e minha irmã, os dois tiveram que parar de jogar e tudo foi, porque querendo ou não, a família acaba sendo muito envolvida nisso. Sem o apoio da sua família, você não chega até ali, né? Você para antes, vai fazer outra coisa. E meio que vira o sonho de todo mundo, né? E meio que vira o sonho de todo mundo. Ali foi, acho que foi o mais marcante, assim. É. E o melhor momento? Tem que ser carreira, tem que ser vida carreira, pessoal. Qualquer coisa. Pode ser 3. Pode. Pode ser 10. Quando eu conheci a Júlia, minha mulher, e depois casei com ela, e os 2 filhos que ela me deu. Então, acho que são os 3 mais importantes aí. Carreira, resto, cara. Depois você pensa nisso, você muda a sua perspectiva, o resto é tudo. É nada, né? Família. Espetacular. É. Muito bem. Pedro Zanoni, senhoras e senhores, CEO da Lacoste Latinoamérica, cheio de histórias de tênis, de mundo corporativo. Uma pequena aula, Fernando, um pouco da palestra. Você que vai contratar o Pedro para a palestra, você tem aqui um bom teaser. Você pode assinar a bolinha, por favor? Assino. Não, é um caso de perseverança, né? E engraçado você entrevistar alguém que você conhece tanto, né? E eu não tinha dúvida nenhuma que o papo ia ser legal e que trouxe muita coisa de tênis para quem gosta de tênis e traz muita coisa de corporativo para quem gosta do outro ambiente. Uma delícia. Obrigado, Pedro. Um prazer enorme. Imagina. Sempre estar Valeu, com você. Pedrão. Obrigado pela oportunidade. Bom estar com amigos, falar de coisa boa, falar de esporte, né? É sempre bom. Desculpa se algumas perguntas aí fui por outros caminhos, mas era sempre para tentar complementar um pouco. Sempre muito bom. Próxima vez vou vir preparado com as músicas, com algumas coisas. Filha da mãe. Traz a playlist. É muito ruim, né? Porque tem perguntas que você fala, meu, pá. E eu tenho que estar assim no meu dia a dia, né? Eu tenho que estar preparado para aquilo. Eu não gosto de não estar preparado. Isso é uma coisa que a surpresa não me incomoda, assim, mas, puta, eu tô sendo gravado, né? Tô sendo você visto e tudo. Por que eu não falei aquela música? Por que eu não falei aquele cara? Não, além de você não saber a resposta, você fala, meu, sei lá, mas é legal, obrigado. A espontaneidade. Teve que sacar o breakpoint. Exato. Exatamente. Se for sacar no breakpoint, saca na direita, não saca na esquerda. Exatamente. Ele vai fugir da esquerda. Mas a esquerda é o que é boa. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Daqui 15 dias, um novo episódio de O Quinto Set, sempre com alguém relacionado ao tênis, mas não necessariamente tenista de carreira até o fim. Hoje tivemos aqui a alegria de receber o Pedro Zanoni. Até a próxima. Tchau.